Fala, meu povo! Tudo certo? Estamos de volta e hoje nós vamos falar sobre razões trigonométricas no triângulo retângulo. É um assunto bastante recorrente no Enem, vestibulares, e que vai te auxiliar também aí no estudo no ensino médio e também no ensino fundamental, lá no nono ano. Ok? Antes de mais nada, antes de começar essa aula, é muito importante aqueles 3 Czinhos, curtir, comentar e compartilhar, que nos ajuda bastante e você sempre está nos auxiliando a aumentar o número de inscritos e de participantes do nosso canal. Beleza? Então vem comigo que a gente vai começar a te mostrar razões trigonométricas. Então vamos lá. O que é uma razão trigonométrica? Edu, razão é uma comparação, né? É uma divisão, só que escrito na forma de comparação, entre duas grandezas. No triângulo retângulo, nós temos aí 3 lados. Nós vamos ter o lado maior, que está sempre de frente para o ângulo reto, e ele vai ser chamado de hipotenusa. Então, toda vez que você olhar um triângulo retângulo, procura o ângulo reto, vê quem está de frente para ele, identificamos a hipotenusa. Os outros dois vão ser os catetos. Um vai ser cateto, depois chamado de oposto, e o outro cateto chamado de adjacente. Aí você pergunta assim, Edu, mas oposto a quem? A quê? Oposto a um ângulo. Então veja bem, no triângulo nós temos 3 ângulos, um deles é 90 graus, os outros dois, a gente vai chamar de x e y, eles são complementares. Como assim complementares, Edu? Eu sei que a soma deles dá 90 graus. Então um é o complemento do outro, ok? Beleza. Vamos olhar para as razões trigonométricas primeiro, para depois a gente identificar. O que é essa razão trigonométrica? Toda vez que você pegar o cateto oposto e você comparar, dividir com a hipotenusa, nós vamos ter uma razão. Essa razão vai ser chamada de seno. Então, seno vai ser o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno, o cateto adjacente, dividido pela hipotenusa, e a tangente vai ser o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Isso são as nossas razões trigonométricas. Depois a gente vai falar das complementares. Mas, por enquanto, essas 3 são as mais importantes. Ledu, como é que a gente vai resolver isso, né? Como é que a gente vai saber quem é cateto oposto e quem é hipotenusa? Primeiro, a gente tem que definir de que ângulo a gente está falando e que ângulo a gente está analisando. Então, para a gente guardar as razões trigonométricas, lembra sempre desse macetinho, ó. Só, cá, toa. Só, seno, oposto e hipotenusa. Cosseno, adjacente, hipotenusa, tangente, oposto e adjacente. Ok? Vamos lá então para a gente poder entender nesse nosso triângulo retângulo. Observe que eu coloquei aqui o lado A, o lado B e o lado C. Então são os catetos. Em relação ao ângulo X, quem é o cateto oposto a ele? Ó, é o Czinho. Quem é o cateto adjacente a ele? É o Bzinho. Quem é a hipotenusa? É o A. Então vamos escrever aqui as relações. Qual é o valor do seno de x? Então, seno é o cateto oposto, que a gente vai escrever aqui como seno C, sobre a hipotenusa, que é A. Então, é assim que se calcula o seno de um ângulo, no nosso caso, x. E o cosseno de x, Edu? Cosseno de x é o cateto adjacente, então nós vamos colocar aqui B sobre a hipotenusa, é o B sobre A. Muito legal. Outra informação, qual é a tangente, então? A tangente do ângulo x é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, então nós temos aqui C sobre B, e é assim que nós calculamos o cosseno, o seno e a tangente desse ângulo x. Já no caso do valor do ângulo y, como seria o seno de y? Observe agora, o seno de y é o cateto oposto, que vai ser o Bzinho, e a gente vai escrever aqui, ó, Bzinho sobre a hipotenusa. O cosseno vai ser o Czinho sobre a hipotenusa, e a tangente do ângulo y vai ser Bzinho sobre o Czinho. Olha só, que interessante, não sei se você consegue reparar nisso, mas veja bem, ó, o seno de um ângulo, ele é igual ao cosseno do complemento dele. Ô, Edu, como assim? Olha lá, o seno do ângulo x é igual ao cosseno do y. Quem é o y? O y para nós aqui é 90 menos x, ou seja, ele é o complemento. Observe, um ângulo de 30 graus, quem é o complemento do ângulo de 30 graus? 60. Então eu posso dizer, já você vai ver isso na tabelinha, que o seno de 30 é igual ao cosseno de 60. E isso vale também para o cosseno de x. Olha só, o cosseno de x é igual ao seno de y. Percebeu? E no caso da tangente, a tangente de x e a tangente de y elas são o inverso da outra. A gente vai perceber já que tangente vai ser igual a uma coisa chamada cotangente, que a gente já vai falar sobre isso. Beleza? Só para finalizar, é importante saber que a tangente também pode ser calculada como uma divisão entre o seno e o cosseno. Olha só que interessante. Quem é o seno? O seno de x aqui para nós é o C sobre A. Quem é o cosseno? O cosseno é B sobre A. Isso é uma divisão de fração. Se a gente copiar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, olha o que acontece, fica exatamente o valor que a gente estava procurando aqui. A tangente de um ângulo também pode ser escrito como sendo a razão, ou a divisão entre seno e cosseno. Vamos continuar porque eu quero te mostrar mais informações. Uma tabelinha importante que a gente precisa ter e guardar sempre, inclusive eu tenho um videozinho no canal falando só sobre essa tabela, com musiquinha e outras coisas mais, como calcula, né, ou como a gente encontra os valores do seno dos ângulos de 30, 45 e 60, assim como o cosseno e a tangente. Uma maneira de guardar isso seria você colocar assim, ó, nessa ordem 30, 45 e 60, você põe o número 1, 2, 3, depois coloca 3, 2, 1, divide todo mundo sobre 2, coloca a raiz onde não tem 1. Então, olha lá, eu escrevi aqui o seno e cosseno dos ângulos de 30, 45 e 60. Como nós sabemos que tangente é a divisão dos dois, se a gente dividir esses dois caras aqui, isso aqui vai dar raiz de 3 sobre 3, isso aqui vai dar 1 e aqui vai dar raiz de 3. Tem uma musiquinha muito interessante, mas eu não vou cantar para você aqui, porque eu quero que você depois assista, vou deixar o cardzinho aqui, ó, para você assistir esse vídeo nosso, que é bem legalzinho, é bem interessante, ok? Tá.
Vamos observar aqui que vai ficar bem legal essa lógica que eu mostrei anteriormente. Olha só, o seno de um ângulo é igual ao cosseno do complemento dele. Então vamos pegar aqui, ó, o seno de 45 graus. Quanto falta para 90? 45. Então, seno de 45 é igual ao cosseno de 45. O seno de 60 graus, quanto falta para chegar em 90? Falta 30. Então, o seno de 60 graus é igual lá, ao cosseno de 30. O que vale também para o cosseno. Ó, cosseno de 60 graus é igual ao seno de 30. Então, essa relação aqui é bem interessante e facilita bastante a nossa vida. Vou te mostrar agora algumas relações complementares, a secante, a cossecante e a cotangente, para a gente poder finalizar essa aula nossa aqui. Vamos lá! Observe que agora eu vou te mostrar outras 3 relações ou razões trigonométricas onde eu vou estar invertendo as posições. Por exemplo, eu vou inverter o seno. Eu vou fazer o inverso do seno. O inverso do seno, o que é o inverso do seno? É pegar o cateto oposto sobre hipotenusa e escrever como sendo hipotenusa sobre cateto oposto. Quando eu inverter o seno, eu vou estar calculando uma coisa chamada cossecante. Quando eu inverter o cosseno, o que é o cosseno? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, se eu inverter ele, eu vou estar fazendo a hipotenusa sobre o cateto adjacente. Eu vou estar calculando uma coisa chamada secante. Quando eu inverter o cateto oposto com o cateto adjacente, eu vou ter o cateto adjacente sobre o cateto oposto. Eu estou invertendo a tangente, então eu vou calcular a cotangente. Então, secante, cossecante e cotangente são os inversos de quem? Então, vamos lá para a gente guardar. Secante começa com S, então é o inverso do cosseno. Inverso. Cossecante começa com co, então é o inverso do seno. Tangente, o inverso dela é a cotangente. Então, cotangente é o inverso da tangente e vice-versa. Perfeito? Então, isso aqui são as outras razões trigonométricas que é muito interessante. Com base nisso, eu vou mostrar um exercício para você, como que a gente usa, como que a gente resolve, para que serve isso. Um exercício muito comum que aparece para ser resolvido é o seguinte, ó. Sabendo que x é um ângulo agudo. O que é um ângulo agudo, Edu? Vai de 0 até 90. Está entre 0 e 90. Não é 0, não é 90, certo? E que nós sabemos que o seno desse valor de x é 4/5, calcule o valor de cosseno, tangente, cossecante, secante e cotangente. Como é que a gente resolve esse exercício? Vamos lá. Nós podemos usar a RFT, que é a relação fundamental da trigonometria, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1, mas não vou fazer isso, vou te dar uma dica, vou te dar um macete, uma forma de fazer bem interessante. Você vai desenhar um triângulo retângulo qualquer. Então você desenha um triângulo, põe um ângulo reto aqui e marca um ângulo, ele vai ser o nosso x. Então nós vamos marcar esse ângulo aqui embaixo como sendo x. A partir de agora, esse é o cateto oposto, esse é o cateto adjacente e o de frente para o ângulo reto é a hipotenusa, certo? Ficamos definidos dessa maneira. O que o problema nos deu? Ele deu que o seno é 4/5. Se o seno é 4/5, como é que eu escrevo seno? Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. E ele me deu que isso vale 4/5. Então, quem é o 4? 4 é o cateto oposto. Quem é o 5? 5 é a hipotenusa. Bom, Edu, se a gente aplicar o teorema de Pitágoras aqui, o que acontece? Nós sabemos que o quadrado da hipotenusa, que é 5, é igual à soma dos quadrados dos catetos, que seria 4. E vamos chamar aqui, esse cara aqui, de um valor qualquer. Vamos chamar ele de um W, ok? Então nós queremos achar esse lado W, que é o cateto adjacente ao ângulo X. Observe, isso aqui é um triângulo pitagórico. 5, 4, aqui só pode ser 3. Nós vamos calcular para você ver que é verdade. Ó, 5 ao quadrado é 25, aqui é 16, mais W ao quadrado. 25 menos 16 dá W ao quadrado, então W é a raiz quadrada de 9. Logo, já sabíamos há muito tempo, o W vale 3. Legal? Como é que eu escrevo agora as razões trigonométricas? Então eu venho aqui e vou escrever todas elas. Ó. Queremos fazer o cosseno de x, queremos calcular a tangente de x, a secante de x, a cossec de x, e a cotangente de x. Então, vamos extrapolar aqui. Quem é o cosseno de x? Cosseno é o cateto adjacente sobre hipotenusa. Ah, nós calculamos isso aqui vale 3. Então, isso aqui vai ser 3/5. Só isso, Edu? Só. Muito fácil. Percebeu? Ah, então como é que vai ser a tangente? Cateto oposto, que é 4 dividido por 3. Secante. Secante é o inverso de quem? Inverso do cosseno. Então é só escrever aqui, ó, 5 sobre 3. E a cossec? Cossec começa com co, então é o inverso do seno. Mas peraí, o seno não é 4/5? Então aqui vai ser 5/4. E a cotangente é o inverso da tangente, então aqui é 3/4. Está aí, resolvido. Um exercício bem legal, bem fácil. E aí, o que você achou? Curtiu? Gostou? Escreve nos comentários aí. Quer algum exercício específico sobre razões trigonométricas? Coloca aí, a gente faz um vídeo para você. Muito obrigado por estar com a gente até agora. Não se esqueça dos 3 Czinhos, curtir, compartilhar e comentar, que nos auxilia muito. Um forte abraço. Esteja sempre comigo, estarei sempre contigo. Valeu! Beijo do Edu. Tchau!